Vocês tomaram café ou o pessoal está de jejum? Paz do Senhor Jesus a todos. Uma alegria muito grande estarmos mais um dia na presença do Senhor e de forma muito especial dentro desse ambiente ainda do janeiro profético. Ontem foi maravilhoso. Aliás, todos os dias, tem sido maravilhoso, tem sido tremendo. É uma alegria muito, muito grande poder participar também nessa manhã, sendo hoje aqui instrumento da palavra de Deus ao coração de cada um de vocês. Amém, gente? Vocês estão acordados? Estou meio preocupado com vocês, hein? O pessoal está, Vocês estão acordados? Estão, né? Vê se a pessoa está do seu lado, está acordada aí. Isso. Já com a autorização da pastora, ela já autorizou eu poder pregar de arquinho, então já não tem dificuldade, a pastora já me autorizou ali, né, pastora? Então, já estou abençoado aqui, viu, gente? O pessoal está pegando no meu pé esses dias aí, né? Mas vai dar tudo certo, né? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo aí, no segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 3. Eu quero poder compartilhar com você uma palavra de Deus nessa manhã. E na medida que você for encontrando, se você puder ficar em pé em nome de Jesus. É tão bom quando a gente vem para o culto e a pessoa pede, o pregador pede para abrir em Gênesis, em Êxodo, em Apocalipse, né? Porque a gente acha rapidinho, né? Ou quando começa a pedir para abrir lá em Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, aí a gente meio que se perde. Êxodo capítulo 3. O versículo 15. Êxodo capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Pode assentar, glorificando ao Senhor nesta manhã. Louvado seja o nome do nosso Deus. Minha devocional está em dia. Hoje pela manhã fiz minha devocional. E algo assim me chamou muita atenção, porque preparei essa palavra ontem, e hoje eu me deparei com a devocional que meio que se entrelaça com a ministração da palavra de hoje. Porque a devocional de hoje, no nosso devocional principal da igreja, Experiência com Deus, aí se você não tem, você pode adquirir. Parece que se esgotou, né? Mas deve pedir mais aí. Parece que vendeu tudo, tanto a experiência com Deus, tanto quanto o café com Deus Pai, não é isso? Acho que vendeu tudo. Então, se você ainda tem esse interesse, aliás, eu indico, viu, gente? Tem sido para mim, sim, um diferencial, porque isso acaba nos disciplinando, né, na nossa vida espiritual, na nossa vida devocional, nos instiga a continuar, porque é algo muito bom, e também nos instiga a ter uma leitura diária da palavra de Deus, da Bíblia. E o tema de hoje da devocional é santificados e então enviados. Santificados e então enviados. E isso tem tudo a ver com o que eu quero ministrar aqui nessa manhã ao coração de vocês. Ontem, enquanto eu estava preparando esta mensagem, ainda período da tarde, Deus falou muito ao meu coração. Então, se eu fosse dar um tema para a palavra hoje, possivelmente seria o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Você pode repetir isso? O Deus, mais uma vez, o Deus de Isaque e de Jacó.
Deus sempre santificará você antes de enviá-lo. Assim inicia-se a devocional de hoje. O Pai separou os 12 discípulos e os fez santos por meio da verdade, seu Filho. E ao se relacionarem com Jesus, a verdade, os discípulos foram refinados por essa verdade e foram preparados para serem enviados para pregar o Evangelho. Jesus desafiou suas ambições, disciplinou a falta de fé, refutou a influência de Satanás e denunciou o orgulho de cada um deles. Quando Jesus havia terminado de prepará-los, os discípulos foram enviados com tal poder que o mundo nunca mais foi o mesmo. E isso tudo só foi possível através da revelação da glória de Deus, contudo, através de um preparo, de uma santificação. A palavra do Senhor vai dizer: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é necessário que a gente trilhe o caminho da santificação e do preparo, para que a gente seja enviado. Quando Deus chama Moisés, o texto diz que Deus concede poderes a ele. Aleluia, oh glória. Abra tuas mãos aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Ainda creio que nós estamos no ambiente do janeiro profético, né? Então eu quero profetizar sobre a sua vida um preparo de Deus, um tempo de graça de Deus, um tempo de unção sem limites de Deus, um tempo onde você estará sendo preparado para ser enviado para uma grande missão. Aleluia! Fecha tuas mãos e diga: eu recebo essa palavra. Isso é muito verdade, porque quando Deus chama Moisés e apresenta a ele o projeto de libertação do povo de Israel, o texto diz que antes de enviá-lo, Deus se revela a ele. Eu acho isso lindo, porque você precisa inclusive saber em nome de quem você vai. Você precisa saber em nome de quem você vai dizer. Então Deus se apresenta a Moisés e se revela a ele. Deus quer se revelar a cada dia, a cada manhã a você, para você com propriedade, para você com autoridade poder dizer e saber em nome de quem você está falando. Oh glória! A quem você está representando? Deus chama Moisés e diz: eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. E eu sou o Deus que se revelou aos patriarcas. Dentre eles, os principais citados aqui, porque é interessante, porque o próprio Deus se revela a Moisés, mas Deus dá como se fosse, vou usar uma linguagem assim, bem popular, né, e bem contemporânea. Deus dá um spoiler para Moisés, como se fosse assim, ó: eu vou revelar o meu nome a você, e a minha identidade será lembrada de geração em geração. E isso é tão verdade que nós estamos aqui hoje, neste dia 21 de janeiro do ano de 2024, falando no nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Um nome que ficou lembrado por todas as gerações, de geração em geração. Passará céus e terra. Muitas pessoas vieram, já se foram, já morreram. Muitas outras estão nascendo, mas o nosso Deus é atemporal. Ele age independente do tempo, da estação. Oh glória! Ele age se está chovendo, se está fazendo calor, se está frio. Ele age. O nosso Deus independe da estação para ele agir, independe do tempo. Então Deus chama Moisés, Deus se revela a Moisés e diz para ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de Abraão, quando nós ouvimos falar de Abraão, qual é a primeira palavra ou expressão que vem à sua mente? Quando você ouve assim, Deus de Abraão, o que vem à sua mente de imediato? Pode falar quem quiser participar aqui. É uma palavra muito forte que tem tudo a ver com Abraão. Vamos lá. Estou dando oportunidade para vocês aí. Olha para cá, ó. Deus de aliança. Oh glória! Deus faz uma aliança com Moisés. Deus se compromete com Abraão. Deus se comprometeu com Isaac. Deus se comprometeu
com Jacó. Aliás, Jacó, nós vamos chegar lá. Aliás, eu ouvi aqui durante o pastor Albert ministrando no Janeiro Profético, ele deu uma pincelada sobre essa situação, né, de Deus de Jacó. Por quê? Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Quando nós falamos de Abraão, nós estamos automaticamente lembrando de aliança. Um Deus que chama Abraão para uma aliança, para um compromisso não curto, porque, diga-se de passagem, o Deus tem uma proposta para nós de uma aliança eterna. Muitas pessoas às vezes já se aliançaram com a gente e já rompeu, não é verdade? Talvez alguém não tenha rompido com você, talvez você seja um privilegiado, mas muitas pessoas que iniciam com a gente um compromisso, uma aliança, elas não dão conta de ir até o final com a gente. Aí seja na questão matrimonial, nos relacionamentos, seja nas questões ministeriais, o que for, é uma aliança que é rompida. Algumas alianças são rompidas pela morte de um cônjuge, rompeu. É uma aliança que ela é terrena, é uma aliança que ela é temporal. Mas a palavra do Senhor vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Aleluia. Será a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem aquelas que estão por vir, porque eu estou bem certo de que nada poderá me separar do imenso amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Está dizendo assim, Paulo escrevendo à igreja de Roma: vocês podem até morrer, vocês podem até morrer de apedrejamento, nas prisões, nos açoites, mas nem a morte poderá arrebatar vocês das minhas mãos. Aleluia. Se vivemos, somos do Senhor. Se morremos, somos do Senhor. Quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Nem a morte. Então nós estamos falando de uma aliança eterna. Nós não estamos falando de uma aliança condicionada à vida. Nós não estamos falando de uma aliança condicionada à situação social, à situação financeira. Por que eu digo isso? Porque alianças também são rompidas por conta disso. Muitas pessoas estão com a gente na bonança, mas na escassez são poucos. Então são alianças rompidas por questões sociais, por questões financeiras. Mas o nosso Deus chama Moisés e diz assim a ele: eu me revelo a você, o eu sou está revelando a você a identidade, e eu sou o Deus de Abraão. Aleluia. Um Deus que se preocupa muito, e falando um pouco da devocional de hoje, do preparo. E nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas, há um propósito para tudo debaixo do céu. Então é importante nós colocarmos na nossa mente, no nosso coração, que o tempo do preparo é primordial. O tempo da santificação é essencial. Gente, nós olhamos isso no ministério do nosso Mestre, do nosso Salvador. Ele chama, ele capacita e ele os envia. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós outros. Tudo partindo de um princípio, de um preparo. Nós precisamos nos matricularmos na escola do Senhor Jesus, na escola do Espírito Santo. Eu gosto de dizer isso porque às vezes nós olhamos as pessoas e dizemos assim: olha, tem um bom letramento, tem uma boa oratória, olha, fala muito bonito, olha, tem uma faculdade A, tem um mestrado, tem um doutorado. Nós estamos falando deste tipo de preparo, que também é muito bom e que nós gostamos, mas nós estamos falando da faculdade do Espírito Santo. Eu já disse aqui nesse altar que as pessoas que mais me influenciam até hoje foram pessoas que nunca sentaram numa cadeira de escola. São pessoas que mal sabem escrever o seu próprio nome, mas quando começam a abrir a boca e a falar o nome de Jesus, sai virtude, poder, autoridade. É disso que eu estou falando aqui nessa manhã, de algo que transcende o estudo técnico, o estudo da física, da química, da biologia, da ciência. É algo muito, transcende tudo isso. É a faculdade do Espírito Santo, e para se matricular nela é necessário ter humildade. E o professor é muito bom, viu? O professor é maravilhoso. Então, talvez essa manhã você está sendo chamado por Deus para colocar o seu nome, né, nessa lista, nessa faculdade do Espírito Santo, para você sair daqui um pouco mais capacitado, para você começar a se preocupar com o seu envio.
Moisés, eu sou o Deus de Abraão. É o mesmo com que Deus estivesse falando para ele assim, ó, eu me comprometi com Abraão. Eu me comprometi. Aliás, é muito interessante você observar isso na pedagogia de Deus no Antigo Testamento, a forma com que ele trabalha, que ele vai falando do passado, mas vai garantindo também a presença no porvir. Lembra quando Deus chama Josué? Diz assim, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te desampararei, nem te abandonarei. Ser forte, seja corajoso. Então, eu acho que dentro dessa estratégia pedagógica de Deus de falar com os profetas, de Jesus com os discípulos, há sempre essa preocupação de trazer uma mensagem do passado, dizendo assim, eu fui. Mas trazer uma mensagem do presente, dizendo assim, eu continuo sendo, aleluia. Aliás, você está aqui só porque Deus foi com alguém antes. Você está aqui porque você ainda é fruto da oração de alguém. A oração talvez de alguém que já até morreu. A oração de alguém que talvez nem vivo mais está. Mas as orações não são sepultadas junto do corpo da pessoa. As orações, elas permanecem, glória a Deus. Sonho do meu avô, guia leigo da igreja, hoje nem existe mais. Guia leigo foi extinto em 1987. Eu tinha 6 anos. Meu avô faleceu. Grande homem de Deus, e a oração dele era que um dos meus netos pudesse ser um pregador da palavra de Deus. Meu avô faleceu em 87. Eu tinha 6 anos. Ele morreu, mas a oração dele permaneceu viva. Você só está aqui pela oração de alguém. Não ache que você veio pela necessidade, pelo sofrimento, não. Alguém dobrou o joelho, aleluia. Alguém ainda está, talvez, com os joelhos dobrados, orando por você. Você não está vendo, mas alguém está investindo em você, em oração. Então, quando eu olho e observo Deus falar com Moisés, muito nitidamente e claramente, diz assim, eu fiz uma aliança com Abraão. Eu fiz um compromisso com Abraão. E a gente precisa entender que é necessário passar pelo preparo. Hoje nós estamos tropeçando em pregadores, né? A senhora Rosângela vai lembrar que na década de 90, e eu sou crente de gerações também, quando a gente fazia um congresso, um encontro, era uma luta você achar um pregador, não era? Era uma dificuldade. Era uma dificuldade. Na década de 90, você fazer retiro, para você convidar a pregar, era uma luta, tinha que trazer de lá e de cá, aquela dificuldade. Hoje nós olharmos dentro do ambiente da nossa cidade, quantidade de pregadores que tem, quantidade de meninos que começaram e estão pregando a palavra de Deus, e muito bem, que anunciam a palavra de Deus, e muito bem, porque eles têm a tendência, eu disse para alguns de vocês, têm a tendência de ser 1000 vezes melhores do que nós ainda estamos no passado. Toda a tecnologia e informação que vocês têm, nós não tivemos. Então a gente tinha que ir para onde? Literalmente, para o joelho, para a Bíblia, porque você não tinha. Uma Bíblia de comentário, comentário bíblico, Bíblia de estudo, gente, isso aí era para gente que tinha muita, era o quê? Era joelho no chão, né, pastor? Era jejum, era oração. Senhor, fala comigo, isso aí ia para a Bíblia. Não tinha, gente, Bíblia de estudo, era muito rara, quem tinha muito dinheiro podia comprar. A minha primeira Bíblia de estudo eu ganhei. Hoje você tem Bíblia que o sermão já vem pronto, o cara que já é preguiçoso, que não gosta de ler a Bíblia, já pega ali e fala, vou pregar em cima disso aqui, já está pronto. Hoje você vê o camarada, é no Google, vai lá, como fazer um bom sermão, quero falar sobre a fé, 3 características principais da fé, joga no Google, o cara vai pregar, porque estão dispensando o tempo da santidade, do preparo. E aí são pessoas que têm ministérios bons, mas que duram 6 meses e 1 ano. Porque doam tudo que tem de uma vez só. Porque dispensaram o tempo do preparo e da santificação. Porque não entenderam que foram chamados para ir, às vezes devagar, mas sempre. E querem afoitos a todo momento e com boa intenção no coração de acelerar os passos e fazer tudo de uma vez só. E a gente precisa olhar para a palavra de Deus e observar os processos. Os discípulos é um exemplo nítido disso. Cada qual com a sua peculiaridade.
Um mais manso, outro mais explosivo, outro mais complicado, outro mais difícil. E Deus, em Jesus, trabalhando as dificuldades de cada um deles. Assim é com a gente. Quando Deus chama Moisés e se revela a ele, diz: eu sou o Deus de Abraão. E diz: eu sou um Deus que tem um hábito de fazer alianças eternas. Deus tem uma aliança com você, e não é aliança temporal. Não é uma aliança para daqui a pouco terminar, uma aliança para amanhã terminar, não. É uma aliança para a eternidade. Nós temos professores aqui nessa manhã. Quem é professor da educação básica, do ensino superior? Temos. Aliás, uma das preocupações que eu tenho tido, são com os professores, porque eu tenho perguntado: ninguém quer fazer pedagogia. Quem vai ser os professores daqui a uns anos, né? Ninguém quer estudar pedagogia. Que Deus abençoe vocês. Para vocês darem aula, vocês chegaram na véspera da convocação e começaram a dar aula, ou vocês fizeram uma faculdade, ou vocês cursaram para poder ensinar? Eu tenho convicção que vocês fizeram uma faculdade. E a gente precisa entender que na igreja não é diferente. No ministério não é diferente. Então tem muita gente que quer ficar em pé para ensinar, mas não quer sentar para aprender. E isso é um sério problema. E quanto mais você ganha e recebe um professor da educação, por exemplo, do ensino superior, ele precisa de um mestrado, no mínimo. No mínimo. Quiçá um doutorado. Só ele não consegue uma vaga. Porque é questão de preparo. Porque há muito quem é dado, muito lhe será cobrado. E a gente acha que no ministério, na igreja, não é diferente. É necessário tempo de preparo, gente. Jesus chama os discípulos, coloca todos eles sentadinhos e vai ensiná-los como fazer. Eu vou ensinar vocês como fazer. Não é sobre pregar bem ou mal, ou sobre pregar melhor ou pior. É sobre saber estar no lugar que Deus quer que você esteja. É entender isso, essa premissa do reino de Deus, que foi apresentada em Jesus nos evangelhos. Deus chama Moisés, se revela a ele e diz: eu sou Deus de Abraão, eu me revelei a Abraão, eu sou um Deus de aliança. Então Deus tem essa preocupação em se revelar a Moisés, como ele já havia feito aos patriarcas. Porque deve ser terrível você falar em nome daquilo que você não sabe. E deve ser pior ainda você pregar em nome daquilo que você nem crê. Aí são as pessoas que são chamados de falsos mestres, os roubadores, os vendilhões do templo. São pessoas que pregam, mas não acreditam no que pregam. E veem como um meio de vida, ou de ganhar a vida. Quando a gente olha para a palavra de Deus, isso é combatido o tempo todo. Algumas das expressões aqui ditas sobre Abraão, elas são perfeitas, porque Abraão é considerado pai dos hebreus, é considerado pai da fé. Nós somos a descendência de Abraão. Isso é maravilhoso. Pai dos hebreus, o pai da fé. Mas Deus também se revela a Moisés, dizendo a ele assim: eu sou Deus de aliança, sou Deus de Abraão, mas também sou Deus de Isaac. Se a gente pudesse falar aqui hoje algumas características de Isaac, talvez nós teríamos muito tempo para falar, mas uma das principais, que é um Deus provedor. Deus tem sido provedor com você? Deus tem sido provedor na sua casa? Deus está dizendo a Moisés assim: eu tenho uma aliança com você, como fiz com Abraão, mas eu também tenho um compromisso de prover todas as coisas para você. Oh, glória a Deus! Eu tenho essa preocupação de ser para você um provedor. Então Deus chama Moisés e eu vou ser com você, eu vou prover todas as coisas. Então nós observamos isso, porque Deus provê a Moisés a água, sai da rocha. Quando a gente olha Moisés, qual é o milagre de provisão que vem à nossa mente? O maná que cai do céu. Isso nada mais é do que provisão. Isso é milagre. E milagre é tudo aquilo que o homem não pode fazer. Porque melhor definição de milagre é isso. É o que o homem não pode fazer. É aquele diagnóstico que nenhum médico consegue resolver. É aquela enfermidade que não consegue ser extirpada por nada, por exame, nem por cirurgia, por nada.
E aí só nos resta o caminho do milagre. Só nos resta aguardar que Deus faça alguma coisa por nós. E o nome disso é milagre. Então, milagre é tudo aquilo que o homem não pode fazer. Se você pode resolver o seu problema, você não precisa de um milagre. A intervenção de Deus através de milagre, eu estou dizendo de algo sobrenatural, através da vida de Moisés, é falada em revelação a Deus em se tratando de Isaac. Eu sou um Deus que provê, eu sou um Deus que realiza milagre, eu sou um Deus que pode todas as coisas. Então você vai no meu nome. Eu acho lindo porque Deus, ele não deixa o camarada assim enganado, né? Não deixa. Ele não prometeu vida mansa para Moisés. Não prometeu vida mansa para Josué. E a sucessão de Josué com Moisés, ela é quase que perfeita no sentido literal dos milagres. Porque se você colocar um milagre paralelo ao outro, você vai perceber que é muito parecido. É a provisão, é a travessia no mar, a travessia no rio. É muito parecido. Mas ambos enfrentaram dificuldades. Ambos enfrentaram momentos terríveis de indecisão. Ambos enfrentaram, mas não foram enganados. Não foram enganados. Não foram enganados. Eles foram nitidamente avisados. Lembra quando Deus se revela a Saulo de Tarso? Jesus se revela a Saulo de Tarso na estrada de Damasco, Atos capítulo 9, e ele literalmente caiu do cavalo. E essa expressão nós usamos para uma conotação negativa, né? Fulano caiu do cavalo, a gente quer dizer o que? Se deu mal. No caso de Saulo de Tarso, ele caiu do cavalo para se dar bem, porque é o principal paradoxo da Bíblia para mim. É um cara que fica cego para poder enxergar. Ele cai no chão, é levado para uma casa, e Deus, no Espírito, através de Jesus, chama Ananias e vai e dá o endereço. Aliás, olha para cá. A Claudinha fez uma ativação profética aqui ontem, anteontem, não lembro. E falou sobre o endereço, né? A gente começou a dar o nosso endereço. Aí eu falei lá, né? Rua das Gardênias, 155, parte alta da Gávea. Porque lá não é Recanto Verde, não. O pessoal fala que é Recanto Verde, parte alta da Gávea. Fica mais chique, né? Aqui tem 3 vizinhos meus aqui, tudo morando na parte alta da Gávea. Mas a Claudinha disse algo, diz o seu endereço. Deus não erra o endereço de ninguém. Deus não erra o endereço da sua casa. Deus sabe onde você mora. Oh, glória a Deus. Eu posso até achar que moro na Gávea, parte alta, mas ele fala assim, você para de bobeira, você mora no Recanto Verde, rapaz. Deus não erra o nosso endereço. Deus diz a Ananias, vai à rua chamada direita e procura um cidadão chamado Saulo de Tarso. Eu acho isso lindo, porque pastora Natasha, pastor Felipe, Jesus diz assim, eu vou mostrar para ele. Isso aqui é muito forte. Eu vou mostrar para ele o quanto importa padecer pelo meu nome. Aí eu lembro, a primeira chibatada que ele deve ter tomado, a primeira apedrejamento, a primeira coça que ele deve ter tomado, ele deve ter lembrado assim, eu fui avisado lá atrás. Porque às vezes nós nos queixamos, né? Por que passamos por isso? Mas nós fomos avisados, não fomos? Ele nos avisou. Então esse evangelho da facilidade, vem que agora é só mamata, oh glória a Deus, é só água de coco, é pastel de carne com caldo de cana, é uma maravilha. Agora o pessoal do jejum fica, né, pastora, meu Deus, para, né, em nome de Jesus. Mas é esse evangelho que as pessoas querem. Vem na facilidade, vem. Não, esses dias eu escutei uma pessoa falar comigo assim, na minha cara, assim, eu tenho 1,91 m, então vem subindo, né, o fervor vem subindo, dá tempo de você contar até 10. Por isso que o baixinho é mais bravo, não tem tempo de contar, já sobe rápido, né? Aí já explode. Eu falei, meu Deus, a pessoa falou assim, não, eu estou servindo Deus do meu jeito. Fiquei pensando, como que é servir Deus do meu jeito? Que Deus que é esse, né? Se Ele já mostrou para nós a forma que é de servi-lo. Então, quando Deus chama Moisés, Deus prepara, Deus avisa. Eu tenho uma aliança, eu fiz uma aliança com Abraão, eu provi todas as coisas para Isaac, e é isso que eu estou dizendo para você,
Então você pode contar que isso tudo também será verdade na sua vida, na sua caminhada e na sua história. Um Deus que se revela, um Deus que apresenta a sua verdadeira identidade. Um Deus que se preocupa, um Deus que avisa. Deus, através dos profetas do Antigo Testamento, sempre avisava. Ou das tragédias, ou também das bênçãos. Os profetas modernos só profetizam, né, as bênçãos. Aliás, esse foi um dos motivos que aquela mulher terrível lá, aquela endemoniada da Jezabel, mandou fazer aquilo que você já sabe como o profeta Elias. Todo mundo profetizando em favor do rei. Vem cá, nós vamos comprar os profetas. Nós vamos pagar bem os profetas. Profetiza em nosso favor. Aí chega um homem de Deus. Aleluia, oh glória. Assim diz o teu Senhor. Oh maravilha. E aí quando um homem de Deus fala, a terra estremece. Porque ser profeta de Deus é falar em nome dele. Não é isso, gente, diz assim, eis que eu te digo. Não. Eis que eu te digo. Assim diz o teu Senhor. É uma das coisas que eu sempre levei muito a sério, que é o profetismo. Eu sempre levei muito a sério os dons espirituais. Aliás, tem sido recorrente nós olharmos os bastidores das igrejas, talvez aqui não aconteça isso, mas as pessoas brincando com os dons espirituais. Falando em línguas estranhas na brincadeira, fazendo os movimentos do Espírito na brincadeira, nos corredores, nas rodinhas. Isso é totalmente abominável aos olhos de Deus, porque nós estamos brincando com alguma coisa que Deus sempre levou muito a sério. E todas as vezes que nós tocamos esse assunto, alguém fica angustiado, alguém fica triste, mas é necessário que a gente entenda que os dons espirituais são para serem usados em momentos específicos e no Espírito, não na carne. Então é importante a gente saber disso. Os dons espirituais dados a nós. Então, às vezes, a mesma língua estranha que a pessoa brinca na brincadeirinha do futebol ali, é a mesma que ele fala aqui no altar, é a mesma que ele fala orando por alguém. Poxa, peraí, então tem alguma coisa errada. Ou todo mundo está muito certo, ou eu estou muito antigo e estou muito quadrado. Nós não podemos brincar com as coisas que Deus sempre levou a sério. Então, quando Deus chama Moisés, Deus fala assim, eu sou com Abraão, fui com Abraão, eu fui com Isaac, eu tenho uma aliança, eu sou um Deus de provisão, eu sou um Deus que faz, eu sou um Deus que age, e eu garanto que assim como eu fui com eles, eu também serei com você. Eu te garanto, e é uma sucessão, porque isso acontece com Abraão, com Isaac, com Jacó. Quando Moisés é substituído, isso acontece com Josué, e assim vem acontecendo. Carregarmos o profético, o chamado de Deus, é entender a necessidade de darmos continuidade. E o trabalho da igreja nada mais é do que isso. Continuar fazendo o que Jesus fez. Continuar realizando as obras que Ele fez. Que obras são essas? Se Ele curava, nós também temos autoridade para curar. Se Ele orava e as pessoas eram libertas, a igreja também tem essa autoridade para orar e as pessoas serem libertas. É dar continuidade. Atos capítulo 28 termina com o apóstolo Paulo dentro da sua casa, que ele alugou e pagava com o próprio dinheiro o aluguel da casa para atender todas as pessoas. E o livro termina falando dele ensinando as pessoas a palavra, a respeito da palavra de Deus. Mas Atos não termina no capítulo 28. Nós somos a continuidade dessa história. E nós precisamos entender isso, porque é uma sucessão. Agora, Moisés, eu também sou um Deus de Jacó. E aqui me chama a atenção a pregação do pastor Albert, que ele pontuou algo assim fantástico. Eu quero trazer essa notinha de rodapé aqui. Falarmos do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, é maravilhoso. Agora, quando nós tocamos no nome do Deus de Jacó, Deus é um Deus, um camarada enganador. Deus é Deus de um camarada de dubiedade de caráter. Deus é o Deus de um camarada estranho como Jacó. Quem estava aqui na pregação do pastor Albert? Faz só um sinalzinho assim. Vocês lembram dessa parte que ele falou? Eu fiquei sentado aqui, que eu sou igual uma esponja.
Eu gosto mais de ouvir do que falar. Eu estou sentadinho ali, eu só absorvendo. Tem às vezes pegar o celular, porque eu estou na fase do esquecimento, então tem que anotar tudo. Eu esqueço mesmo. Chegando ao absurdo de ir para o mercado, fazer compra, pagar, entrar no carro e deixar a compra no carrinho. Mais ou menos nesse nível. Já aconteceu não uma vez só, não. E eu estou ali sentado, absorvendo. Mas é Deus dizendo assim, eu sou o Deus daquele que também às vezes fracassa. Eu sou o Deus daquele que também desiste. Eu sou o Deus daquele que também não é forte, ou não se acha forte o suficiente para fazer o que eu tenho na vida dele. Porque a história de Jacó não termina de forma trágica. O que acontece com Jacó, gente? A maior transformação do Antigo Testamento. Porque o nome dele é mudado para... Isso aqui não é nem escola dominical, isso aqui é o básico do básico do básico do básico do fundamento da fé. É saber que Jacó teve o nome mudado para Israel. Meu filho chama Israel, tem 5 anos. Uma vez eu estava numa festinha aí, o pessoal falou assim, chamou, ô Jacozinho. Irmão, foi uma ofensa chamar meu filho Jacozinho. Israel. Mas foi na brincadeira, né? Eu rebati na brincadeira. Não, rapaz, ele já nasceu com o nome mudado. Não precisou nem Deus fazer, não. O nome dele já é Israel. E a gente acreditar nesse Deus de Israel, a gente acreditar e saber que este Deus é um Deus presente. Na oração do profeta Elias, antes de cair fogo do céu, quando ele desafia os profetas de Baal, a oração dele já é uma oração da nova identidade de Jacó. Porque ele ora assim, ó, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Aleluia. Elias tem essa preocupação de orar dessa maneira. Se você está com a sua Bíblia aí, ou se puderem espelhar para mim aqui atrás, 1 Reis, capítulo 18, e aqui eu estou partindo para o encerramento. 1 Reis, capítulo 18. Versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de, olha lá, ó, Israel. Já é uma oração de uma conotação de mudança, de uma identidade nova. Então a preocupação do profeta Elias a enfrentar ali os profetas de Baal era apresentar a identidade de Deus. Nós sabemos o desfecho, nós sabemos o que aconteceu. Os profetas lá se cortaram e nada acontecia. Porque quase sempre Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Mas o obediente sacrifica. Já perceberam isso? Aquele que é desobediente tem dificuldade de fazer o sacrifício. Mas aquele que já tem no DNA a obediência, a submissão, o sacrifício para ele é mais um. Não é verdade? Vamos fazer um voto aí, estou dentro. Vamos fazer, pode contar comigo. Mas aquele que é desobediente e insubmisso, ele vai colocar um problema, uma pedra, uma dificuldade. Não se preocupe, gente, ele vai colocar uma dificuldade. Mas aquele que entende a necessidade, melhor é obedecer do que sacrificar. Mas quem é obediente tem a facilidade de fazer sacrifício. Essa objeção, essa denúncia, essa correção bíblica, melhor é obedecer, porque o coração do povo já estava desobediente. Então não adiantava para eles sacrifício. Fazer cara de sofrimento, o Antigo Testamento. No Novo Testamento a mesma coisa, os fariseus. Então isso é combatido o tempo todo, porque o que Deus quer de fato, de verdade, é um coração contrito, humilde, um coração servo, aleluia, e um coração obediente. Deus, quando chama Moisés, apresenta para ele o escopo, o projeto, e diz, eu estou contando com você nessa parada aí, aleluia. Deus está contando com você aqui nessa manhã. Oh, glória. Deus está contando comigo aqui,
Nós fomos chamados, alistados para algo lindo. Muitas pessoas queriam estar aqui hoje pela manhã, não puderam. Muitas podiam, não quiseram. Então eu digo, você é um bem-aventurado aqui nessa manhã. Oh, glória. Sinta-se privilegiado. Sinta-se abraçado pela graça de Deus aqui nessa manhã. De saber que o trabalho no Senhor não é vão. Todas as vezes que você fala em nome dEle, não é por troca, por barganha, mas a recompensa é certa. É por semeadura, é por colheita. E a gente entender que isso deve ser algo corriqueiro e rotineiro na nossa vida é primordial. O projeto do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é um projeto para nós. O projeto de Deus de Abraão, de Isaac e de Israel é um projeto para nós. Nessa última afirmação de Deus a Moisés, nessa última revelação de Deus a Moisés, a preocupação de Deus era mostrar para Moisés que mesmo que você talvez sinta dificuldade em alguns momentos, e, aliás, você tem um camarada que quis desistir algumas vezes, esse foi Moisés. Esse negócio dá para mim, o ápice da desistência, inclusive, foi justamente depois que ele já tinha vivido grandes milagres. Porque o inimigo trabalha com a síndrome da memória curta. É você fazer, ser esquecido na sua mente tudo que Deus já fez lá. E você vive 24 horas em prol do problema que você está vivendo hoje. A sua mente é bloqueada. Então é a síndrome da memória curta. Você só lembra do presente momento, daquela angústia. Tem um mês, tem um ano, e esquece. Às vezes o camarada tem 50 anos de idade. Ele está sofrendo em torno daquele um ano de sofrimento, de luta. Esquece 49 anos de provisão de Deus. Meu irmão, Deus tem chuvas de provisão para nós. E sempre teve, sempre foi assim. Então Moisés, no ápice dos milagres de Deus, ainda pensa em desistir. O Senhor nos trouxe aqui para morrer. Aí tem aquela canção, aí é Chile Carvalhais, né? Aí é só na década de 90, né? Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Ah, você conhece, né? Fala igual o Leleco, não um mi, um sol, um ré, um lá. O Senhor nos trouxe aqui para morrer. O Senhor nos trouxe aqui para perecer. Por que clamas a mim, Moisés? Oh, glória, aleluia. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. O cara já tinha vivenciado tudo. Água sai da rocha. Mano, chover pão, gente. Chover comida. Doido. Cordonize. O povo reclamou que estava comendo só pão. Encheu ele de carne, que o texto diz que até pelo nariz dele saía carne, de tanto que eles comiam. Vai fazer isso depois do jejum não, que isso faz muito mal. Vai comendo devagarzinho, aos poucos. Mas é perigoso mesmo. Essa é a grande verdade. Diante de um obstáculo, o inimigo trabalha onde? Olha para cá que eu estou terminando, ó, aqui. Bloqueia. Síndrome da memória curta. O cara vive, a mulher vive em torno do problema pontual. Esquece de tudo que Deus já fez. Isso tudo é bloqueado, ele não consegue enxergar. A mente é bloqueada. Então, no nome de Jesus, o Senhor está desbloqueando a sua mente hoje para você entender do que Ele já fez. Aleluia. Ele vai continuar fazendo. Aleluia. Ele é Deus de Abraão, Ele é Deus de Isaac, mas Ele também é Deus de Israel. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Esse é o nosso Deus. Eu iniciei com a devocional e quero terminar com a devocional. Diz assim: Satanás, o inimigo, vai tentar convencê-lo de que o seu pecado o deixa inútil para Deus. Essa é uma mentira que vem do autor e pai de todas as mentiras. Assim que você peca, o enganador sussurra: você é um fracasso. Você é algo que deu errado. Agora você jamais poderá ser usado por Deus. Isso é uma mentira. Isso pode trazer um profundo senso de derrota, desesperança para um cristão.
Porque não há liberdade que se compare a uma alma liberta pela graça de Deus, aleluia. Então, quando o povo de Deus permite que a verdade dele o realinhe à sua vontade, aos seus padrões, o poder dele será liberado para essas pessoas, da mesma maneira como foi para os primeiros discípulos. A verdade irá libertar você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é o contrário de verdade, gente? O antônimo é mentira. Nós andamos na luz da verdade. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, se confessarmos. Um Deus que se revela a Moisés é um Deus que se preocupa em anunciar a ele e revelar a ele a sua identidade e dizer assim: eu sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, mas também sou Deus de Jacó. Eu posso, eu vou ser com você. E nessa manhã eu quero aproveitar que nós estamos dentro de um ambiente de janeiro profético, né? Você talvez não está participando dos 12 dias, mas você caiu dentro do janeiro profético aqui nessa manhã, se você não sabe, né? Então, no janeiro profético, nós temos atos proféticos. Você acredita em ato profético aqui, gente? Acredita? Eu acredito, não é pouco não. Eu acredito muito. Muitas coisas que Deus nos fez conquistar lá em casa, muitas delas, as mais importantes, aliás, foram em atos proféticos. Foram através de votos com Deus. Foram através de compromissos com Deus. E eu não estou dizendo aqui de sacrifício, eu estou dizendo de algo que apraz o coração de Deus. Estava conversando ali com a pastora agora, dizendo como que é interessante quando a gente se entrega. Imagina uma igreja toda, pastora, se entregando no jejum, na oração, na devoção. O que não pode acontecer aqui nessa cidade? Se algumas poucas pessoas decidem fazer isso, o ambiente já é mudado. Você imagina 100 pessoas fazendo, 200 pessoas fazendo, 500 pessoas fazendo, irmão e irmã, não tem para Satanás nenhum. O pastor Leleco diz, pode reunir as capetadas de Muriaé, tudo que não vai adiantar. Às vezes 10 está fazendo, 12 está fazendo, 15 20 está fazendo, o negócio já muda. Porque a bem da verdade, nós somos empoderados pelo Espírito Santo. Dizia ali, né, o nosso corpo às vezes até fica frágil. Mas quando você é imposto e colocado diante de uma situação, você tem mais autoridade, tem mais poder. Aquilo que era muito difícil, continua difícil. Mas na autoridade de Deus, você tem mais força para romper, para vencer. A preocupação de Deus a Moisés é dizer assim: eu quero apresentar para você um projeto, mas é necessário você entender que ele tem começo, meio e fim. Ele termina dizendo: Deus de Jacó. No tempo onde a identidade do ser humano tem podido ser alterada, tanto no sentido biológico quanto no sentido de nome, o mais importante deve ser falado: você tem uma identidade em Deus. E às vezes ela é manchada, ela é borrada, ela é suja, ela é lameada pela trajetória da nossa vida, pela história que nós mesmos construímos. E aí, aquela expressão muito popular diz assim: meu nome está sujo. Muito pior, irmão e irmã, do que ter o seu nome sujo no SPC e no Serasa, o seu CPF inválido ou limitado, é você ter o nome sujo no céu. É você ter sua identidade manchada no céu. Porque aqui na terra você pega um empréstimo com alguém, ou trabalha, ou faz uma hora extra, e você vai lá e quita sua dívida com o banco e já resolve o seu problema. E você pode voltar a comprar no mercado novamente, normalmente. Mas quando as coisas transcendem ao terrestre e vão para o nível espiritual, como se resolve? O espiritual se resolve como, gente? No espiritual. É por isso que o carnal não deve participar dessas coisas.
é quem é espiritual. Porque o espiritual discerne das coisas do Espírito, Léo. O espiritual discerne das coisas do Espírito. O carnal não. O carnal, ele está preocupado naquilo que é palpável, tangível, naquilo que ele está vendo. O espiritual não precisa ver, ele precisa crer. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Então eu quero, nesse encerramento, chamar você ao altar do Senhor para um tempo de... Nós tivemos